Estamos no ar, senhoras e senhores. Você que nos acompanha no rádio, no podcast, no Spotify, sei lá, no seu agregador preferido de podcasts ou aqui pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Você que vai lavar as vasilhas ou vai andar com seu cachorro ou está no carro, seja bem-vindo no nosso update, o nosso plus nesse mar de podcasts. E hoje estamos aqui, senhoras e senhores, nossos amigos Jacinto Lanas, Fábio Otto Brosnan e um convidado especialíssimo. Eu nem sei se eu posso falar desse jeito aqui perto dele, porque a gente tem que ter cuidado com a oratória. Senhoras e senhores, Luiz Eduardo Portal, ele que é cristão, é marido, é pai de 3 crianças, é multi-empreendedor no ramo de escola, de oratória, alimentação, varejo e muito mais. Luizão, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo nessa mesa, sinta-se à vontade. Aqui é um lugar que a gente vai falar de muitas coisas especiais. E com vocês é fácil, tá à vontade, né, meu irmão? Ah, cara, isso aqui, ó, olha, aqui é uma mesa de alegria, né? Uma mesa de empreendedores, de pais. Pais ainda não, né? Eu já sinto, o Fabão tá quase lá. Tá no caminho, tá no caminho. Tá no caminho, mas assim, de fato, o espírito empreendedor tá aqui no nosso meio, né? Luizão, fala um pouquinho aí, cara, da sua vida. Como é que você consegue balancear, cara, ser tudo isso, né, que a gente aqui falou? Ter uma esposa, ter 3 filhos, ter empresas, multi-empresas. Como é que você divide, cara? É fácil fazer isso? Como é que é a sua vida assim, meu irmão? Fala pra gente aí, irmão, cara. Se fosse fácil, todo mundo faria e dava tudo certo, né? E mesmo os que dão certo, dá muito mais errado do que certo. E aí o grande X da questão é você conseguir acertando mais onde tem prioridade e errando mais onde você não tem prioridade. Para mim é uma questão de hierarquia. Opa. E você colocou certo. Cristão, pai, né, marido e aí o restante. Maravilha. Porque tudo que eu faço vem primeiro para Deus, depois para minha esposa, filhos, amigos e o resto. Então, se infringir, tem alguma coisa errada que não está certa, tem que mudar. A gente brincando aqui antes de gravar, sobre quais são os segredos que cada um tem, cada empresário tem, cada cristão tem para dar conta. E não tem muita viagem, não. Todo mundo tem as mesmas questões sempre. Você tem os talentos que você recebeu de Deus e você tem os desafios que você não recebeu e você tem que se virar para ter. E o óbvio só está na nossa cabeça, né? Eu em sala de aula falo muito sobre isso. O óbvio só está na cabeça. Então o que eu faço? A cada dia eu peço a Deus para guiar. É Ele que guia. Eu estou ali atrás. Por isso que começou a dar certo. Porque eu dei muito errado antes de começar a dar certo. Isso é uma história recorrente em muitas ocasiões, né? A gente já conversou aqui sobre vários cases, inclusive, de caras que quebraram feio, né? Por exemplo, você tem o Geraldo Rufino, que eu gosto demais, né, de ouvir ele, o senhorzinho bacana, né? E alegria em pessoa. E ele fala assim, que se você não quebrar pelo menos 3 vezes, você não consegue ter a 4ª de sucesso, né? É uma história que se repete, assim, né? E eu fico feliz de você falar isso, Luizão, porque, cara, eu te admiro demais, assim, por todo esse multifuncional que você roda e ainda conseguir respirar, ter uma energia, né, maravilhosa, cara, assim, eu acho que se reinventar todos os dias não é brincadeira, não. E fala primeiro da sua empresa Vox2You, né? Vox2You, é voz pra você? Seria isso, assim, ó. Dada uma tradução devido à reserva poética, né? É voz para você, Vox2You. Na verdade é uma franquia. A Vox nasceu em São Paulo. Tá. Ali em Cravinho, São Paulo, já ouviu falar? Cravinho. É uma megalópole de pouquíssimos habitantes. E aí tava lá o meu xará, Luiz Câmara. Olha aí, cara. Na farmácia dele. E ele vendia muito bem. Um vendedor maravilhoso. E o time dele não conseguia vender como ele. Ele contratou um coach para vendas. Esse coach chegou lá e ele viu que, cara, isso não são técnicas de venda, né? E viu uma grande oportunidade, porque o time dele realmente teve resultado, conseguiu se relacionar melhor, porque venda é relacionamento, a gente chega lá. E ele propôs uma parceria com esse coach para vendas. Eles se tornaram sócios, criaram a Inova Company. 3 anos depois, ele já estava pegando mentoria com Jorge Paulo Lema, Nike Batista,
com Flávio Augusto, enchendo a paciência dos caras por e-mail, telefone, internet, né? Por Instagram e todas as possíveis redes e e-mails, ele recebeu a confirmação de alguns. Ele falou com vários e foi recebido por esses que eu citei e se tornou um pupilo dos caras no sentido empresarial. Olha. Imagina, eu pego um cara lá de Cravinho, em São Paulo, que fica me apurrinhando aqui. Eu, que sou um mega empresário, olho para aquilo e chama atenção, não é verdade? Chama atenção. Foi o que aconteceu, chamou a atenção dos caras, os caras receberam, deram um monte de dicas, abriram portas para ele e da Innova Company veio a Vox2U. Hoje nós somos mais de 110 unidades no Brasil. A Vox2U Goiânia Marista é a primeira colocada, já está no terceiro ano consecutivo. Parabéns, senhoras e senhores. Temos aqui na nossa mesa, então, o campeão. É o que? Na América Latina que ela está? América Latina. Ela está em todas... Uau. América Latina. A gente tem cliente em Portugal, tem a plataforma online também, faz parte, é a maior do mundo hoje, 200 técnicas online. Olha. Mas então as aulas são presenciais e online? As aulas dos cursos que as unidades oferecem são presenciais. Tá. E nós temos uma plataforma, a plataforma VoxOn, que oferece as mesmas técnicas do presencial no online. Para quem não tem acesso a uma unidade, para quem está fora do Brasil, quem está aí. Então você que está aí na África, na Ásia, update eu sei que está no mundo todo, pode clicar Vox2U. E você trabalha com, acho que é a maior crise do ser humano, né? Que é se expor e principalmente falar em público, né? Eu vim assim de uma criação que para mim apresentar trabalho em sala de aula, eu ficava uma semana assim. O que me melhorou foi um grupo, na verdade, da maçonaria, que eu quando eu virei presidente, tive que... Demolei. Tive que falar em público, na raça. Mas é uma dificuldade, que parece que é uma dos maiores medos do mundo, né? Isso falar em público. Existem alguns estudos, dentro e fora do Brasil, que demonstram que a maioria das pessoas preferem a morte do que falar em público. Uau. Olha que forte isso. Que isso, cara. E quando eu recebi essa informação, eu falei, será? Uau. E aí eu fui atrás. E tem mesmo. Se você estiver duvidando, dá um Google aí que você vai achar. Medo de falar em público supera o medo da morte. É muito interessante. E 60% dos brasileiros têm dificuldade de falar em público. Então, eis o motivo pelo qual, estou adiantando provavelmente a pergunta que você faria, do porquê eu escolhi entrar nesse ramo. Eu já investi em desenvolvimento, meu desenvolvimento, porque eu contesto a mim, nunca tá bom. Não no sentido de grana, nunca tá bom porque a gente tem... Inconformado. A situação atual. Eu não inconformado consigo. Ruim, no sentido de, tá tudo ruim, né? Mas no sentido assim, eu preciso melhorar. E tenho como melhorar sempre. Evoluir, né? E isso veio muito também do meu casamento. Minha esposa, ela é mais velha do que eu, ela teve todo um conjunto, uma criação diferente da minha. E para fazer dar certo, cara, a instituição do casamento, ela é impossível sem Deus no meio. É verdade. Né? Por isso que é um sacramento da igreja. Com certeza. Então, para fazer dar certo, eu falei, cara, eu tenho que melhorar. E antes disso, eu já tinha algumas pessoas que, por exemplo, meu avô é uma pessoa que está no meu horizonte diário. Né? E ele faleceu em 2000 de câncer. Mas ele, todos os dias, eu coloco ele, quando eu vou fazer minha oração, eu coloco ele. Por quê? Porque ele é uma referência, sempre foi. E ele falava para mim, quem tem amigo tem tudo. E eu fui criado como muitos de nós, né? Ou você é especial, você é especial. A criança acredita que ela é especial. E na hora que chega para o mercado de trabalho, não, você não é especial, você é mais um, tem defeitos e qualidades, se vira, negão. E aí você tem que se virar. É igual quando passa na faculdade pública, né? Oh, grande coisa e tal. Não, é uma grande coisa, mas acaba tirando não é o mérito, mas assim, as pessoas não veem o processo todo que a pessoa ainda vai passar, de aprendizado, de transformação, e quando ela termina, não significa nada ainda.
Exatamente. No Aliás, máximo 20%. Vamos colocar isso aí, né? Porque na questão profissional, assim, eu trabalho com várias empresas. É engraçado, assim, o currículo é o ponto que menos importa, pelo menos pro final do empresário, é onde você formou. Porque você fala, formei na Federal, na Unicamp, tá, mas cadê suas qualificações? Porque às vezes você pode ter formado numa faculdade chinfrim e ser um excelente profissional. Então, assim, às vezes a gente vai avaliando isso, mas quando você choca com o mercado de trabalho, fala, poxa, eu tenho todos os quadros aqui, mas não tem todos os diplomas, mas às vezes eu não sei falar, eu não sei expressar no momento de venda, que uma entrevista de emprego, você está se vendendo, né? Eu ouvi uma vez, lembrar quem falou isso, eu li num livro, que tudo que a gente faz, tudo mesmo, a gente está vendendo alguma coisa. Então, se você não conversa, não se expressa, eu acho que faz uma total diferença. E aí a gente pensa assim, eu tô vendendo se tiver um produto. Não, mas a minha imagem, meu comportamento, o que eu falo é uma venda. Se uma pessoa não gostou de mim, é algo que ele não comprou de mim, né? Perfeito. Eu vou para dados, que a galera gosta muito de dados. Você que tá aí, eu sei que você gosta. Vamos lá. Sobre o que você falou. Existe um nome bonito hoje em dia, mas que reflete já uma tendência e agora, nas últimas décadas, uma realidade. Soft skills. Hard skills, que é o que você tem que saber. Para saber fazer o que você faz hoje, contador, advogado, você tem que conhecer lei, você tem que saber ferramenta. Isso é o hard skill, certo? Isso é uma parte do que você precisa. Tem empresas hoje que literalmente ignoram o currículo. Então, há uma pré-seleção ali só para ver se você sabe, não sabe? Mas o que importa são as soft skills hoje em dia. Exatamente. Então, é melhor contratar um técnico em edificação que saiba o que fazer quando dá um problema, saiba lidar com o canteiro de obra, com o peão, mestre de obra, com todas aquelas profissões que são fundamentais, todas elas funcionam, tem que funcionar em conjunto, do que um engenheiro arrogante. Isso eu escutei de um dono de construtora, e é um cara, depois é um cara para estar aqui com vocês, espetacular, e ele me falou isso. E eu dei toda a razão a ele. Então esse é um ponto, soft skills. Outra coisa é, todo mundo vende. Eu gosto de uma frase, só tem uma primeira profissão que todo mundo tem que ter, e ela é inegociável, vendedor. Nos últimos tempos, as pessoas começaram a olhar para vendedor como, não deu certo, virou vendedor. Uhum. Cara, todo mundo tem que vender. Todo mundo tem que vender tudo. Você pode ser um baita de um advogado. Se você falar com seu sogro, ou seu futuro sogro, você está se vendendo. Você está se vendendo. Não, com a própria mulher, né? A própria mulher. Você arrumou uma namorada, você já tem que saber falar bem, né? Arrumar namorada. Pro teu filho, você pode ser um baita advogado, mestrado, doutorado, Harvard, MIT, você pode ser... Se você não sabe vender, cara, você é mais um ninguém. Você vê, eu fiz faculdade na Federal e lá na época que eu fazia, era início, eu acho que do Lula, e início do governo Lula. Os professores, não sei como é hoje, mas os professores naquela época ganhavam, o salário dele era de acordo com quantas publicações ele tinha no livro lá, nas edições da Federal. Eu tinha um professor, ele não sabia dar aula, e era o maior salário, porque ele era muito bom em pesquisa, ele era muito bom nos artigos, mas ele não sabia comunicar. Era o pior professor e ele era pago para dar aula. Mas ele era um excelente escritor de artigos. Científico, né? Então é um cara científico, cara técnico, né? Ou seja, eu acho que o Luiz bateu aqui numa tecla muito, muito sensível, que é essa de hard skills e soft skills. Uma geração nossa muito adoecida que não sabe lidar, por exemplo, com problemas emocionais. O Luiz estava falando aqui em off que ele aperta alguns alunos dele no sentido de emocional ali da coisa, porque às vezes o cara é um candidato político
e ele vai ser massacrado nas redes sociais ou nas entrevistas, onde ele for, né? Então você é tipo, você treina soft skills do cara, né? Assim, aí eu quero saber assim, a sua empresa faz isso, a Vox2U, ou isso é uma questão sua, quando você dá uma consultoria mesmo para um cara? Na Vox2U tem esses pilares de treinar os soft skills, a pessoa fazer uma concentração, vou falar diante de uma câmera, vou falar aqui ao vivo, estou do lado aqui de Jacinto, de Fábio, de Luiz. A pessoa internalizar aquela hora ali, ou é a escola mais o seu trabalho pessoal? Como é que é isso? Excelente pergunta. Me deu uma oportunidade boa aqui. A base da metodologia da Vox2U não é técnica de oratória. Uau. Não é só isso. Uau. A nossa base, a estrutura da Vox, por que ela entrega resultado? Por que de mamana caducando? Por que de estudante a empresário já renomado dá resultado? Por que o Zezé de Camargo fez, a esposa fez, o filho se tornou um franqueado? Por quê? Por que o Luiz aqui, que prestava consultoria de gestão, que desenhou muito negócio, resolveu investir na Vox2U? Porque ela entrega o que promete. Entrega sempre acima do que promete. Por quê? Porque a gente fala escola de oratória, entrega muito mais. Porque para você ter uma performance enquanto orador, que é você conseguir se expressar, ter ferramental, eu diria que a oratória é muito mais mecânica e a retórica é muito mais do intelecto, intelectivo. A oratória a gente fala dos gestos, expressões faciais, o contato visual, modulação de voz, dessas questões então, mecânicas da comunicação. Entendi. E retórica fala da estruturação do pensamento, da estruturação da mensagem em si. E elas andam em conjunto. Eu tenho um problema nessa área, mas vamos lá. Nós entregamos desenvolvimento comportamental com técnica de oratória e retórica. Uau. Juntamente. Por quê? Não adianta eu te entregar todas as técnicas do mundo, você chegar num palco e você não saber lidar com a pressão, você esquece o seu nome, que dirá de uma técnica. Uau. Não lembra, né, de nada. Você não vai lembrar da técnica. Então, lembra das 4 fases do aprendizado. Primeira, incompetência inconsciente. Você não sabe que não sabe. Aí, você vai lá na faculdade, na escola, e vê, cara, eu não sei falar em público. Isso é um ponto. Muita gente começa a ter trauma por conta disso, né? Porque é subjulgado, é humilhado, e isso em casa, né? Na escola, em vários possíveis ambientes, diariamente passam adultos com esses problemas. Mas você, agora eu não sei. Eu sei que não sei. O que eu tenho que fazer? Aí você vai para o terceiro passo. Você começa a aprender, a estudar sobre aquilo. Aí você vai para uma competência consciente. Então, primeiro estágio, incompetência inconsciente. Segundo estágio, incompetência consciente. Sabe agora você sabe que não sabe. Terceiro estágio, competência consciente, que é quando a gente começa a dirigir o carro e a gente pegou a carteira. É fácil dirigir o carro? Não. Você tem que pensar ali, são muitos primeira elementos, marcha, segunda marcha, certo, olhar você retrovisor, pensa em cada coisa. É. Isso é porque está no seu nível consciente, o conhecimento. Hoje em dia, você já chegou em casa, parou o carro e... Por onde que eu passei? Por onde que eu passei? Como é que eu cheguei aqui? Isso vai muito do digitar, né? Você fica pensando assim, seu dedo sabe onde é que é, mas vai citando onde é que tá o A, o B, o C. 30 anos. Não, eu falo assim, na sua cabeça você não sabe falar a sequência, mas o seu dedo sabe chegar lá para digitar, né? Porque você está no quarto estágio, na competência inconsciente. Uau. Você não precisa pensar naquilo. Vai automático. Vai automático. Chique. E as pessoas, e cuidado você que está nos escutando, as pessoas estão acostumadas a ir ao terceiro. Vai lá, sai igual o Chaves. Zizá, sai do curso, da palestra, feliz que vai dominar o mundo agora, porque eu sei tal coisa. Daqui a 6 meses, você nem lembra. Já aconteceu isso com você? Nem lembra. Mas, tem, eu acho que uma dificuldade, não sei assim, na minha visão, assim, a gente está numa geração, formando uma geração muito exposta, mas que eu não creio que, por exemplo, numa palestra, numa apresentação, tal, daria conta. Ela expõe toda a vida dela em vídeos, tal, mas quando tem que enfrentar, às vezes, umas 10 pessoas para conversar, trava. Perfeito. Eles estão protegidos atrás das redes sociais. Uau.
Né? E aí... E até dá uma certa impressão de que ele tem mais poder, né? Exatamente. E aí você chega no tete-a-tete, é impossível você fingir. Olho no olho ali. A PNL, neurociência, também tem isso na Bíblia. Quando você finge, você não consegue sustentar o fingimento. Quando você mente, você não consegue sustentar, né? A mentira tem perna curta, tem várias formas a gente ver, formas e óticas diferentes, origens diferentes, mas todas vão dar no mesmo lugar. A PNL fala que se você não for sincero, não vai dar certo aquela técnica. Porque o nosso inconsciente... consegue ler, né? Pode ser o mais leigo do mundo do outro lado te escutando, cara. Ele, no nível consciente, ele não tem capacidade de perceber que você tá mentindo. Mas o inconsciente dele, assim como uma criança, tá recebendo todas as informações. Uau. E aí eu fecho o raciocínio do como que a pessoa recebe e entrega resultado, né? Ela recebe ali desenvolvimento comportamental, técnicas e ferramentas de oratória, retórica, programação neurolinguística, ferramenta de coaching, psicologia positiva, múltiplas inteligências, numa trilha do aprendizado que faz com que ele treine. E os alunos, eles vão sendo submetidos a situações que simulam as pressões que a gente vive no mundo, dia a dia. No dia a dia. Você vai fazer uma entrevista. A gente estava falando aqui que você teve alunos e tem, né? Alunos de alto escalão aí de empresas, né? A gente não vai falar o nome daqui para não expor os caras, mas assim, muita gente poderosa já fez o curso lá contigo. Pessoal da política, que são os que a gente estava aqui falando. E você disse que agora também tem a Vox Kids, vai ter formação. Porque é isso mesmo, Luizão? É isso mesmo. Poxa, que legal, cara. É a partir de que idade que tem isso? Então, as crianças desde criança vão sendo formadas a ser pequenos presidenciáveis. Tô brincando. Que é o cara que vai, na verdade, sofrer a pressão. Não, que eu tô falando isso porque naquele ápice do debate presidenciável, eu acho que o cara tem que ter as duas coisas ali, né, gente? Assim, uma retórica e porque não é só alguém que deu uma consultoria para ele antes, não é só alguém que estava falando aqui no ponto, porque na hora o cara tem que ter uma... Tem feeling, não é, né? algo previsível, algo lá que o cara vai falar, você é tal coisa. O cara tem que ter ali uma frieza, vamos assim chamar, né? De forma mais empírica, uma frieza, e continuar com a fala articulada, firme, posicionada, sem perder a compostura. Então, a criança vai treinar isso desde a tenra infância. Seria isso, cara? Quantos memes a gente não tem na internet de presidenciáveis, governáveis, prefeitáveis e os sáveis da vida, de candidatos que deram verdadeiros shows de humor. Mas é por isso que... Perderam a compostura ali total. Não sabe nem errar, coitado. Por isso que quando a gente vê assim... A gente pensa que a campanha são 4 anos, né? Mas o que define é aquele 1 mês ali de... Porque você pensa assim, tem um político aí em Goiás que é meio que um cavalo paraguai. Ele sempre tá em 30, 40, ganhando primeiro turno e perde para 4º lugar. Que ele é aquele que dá e morre no meio, né? Porque, igual você vê assim, ele foi candidato a prefeitura de Goiânia com chance de ganhar o primeiro turno, mas não dá conta de conversar. Então, assim, às vezes o cara, não é o caso desse, eu acho, né? Mas às vezes o cara é capaz, às vezes o cara é um brilhante gestor, só que o outro político que não tem, às vezes, classificação quase nenhuma, mas sabe falar bem. O cara foi treinado pela Vox TV. Você que tem isso tudo que ele tá falando aí, que não quer ser um cavalo paraguai. Não, é igual é igual o Moro. O Moro tá sendo, não sei se é a empresa de vocês, mas ele tá sendo treinado pra falar, ué. O cara era travadão. Agora, pra ele ser candidato, agora parece que não vai ser mais, mas ele tava sendo treinado pra conversar. Aí é Vox. Eu vou falar enquanto Luiz Portal, não como Vox, mas investiram pesado no Moro. Quem investiu, ele deixou a pessoa na mão, hein, cara. Mas é só essa que eu vou fazer, assim, mais sensível. Mas não vou perder a oportunidade de responder sobre o Kids. Diariamente, pessoas entram na Vox2U com traumas. Uau. E assim, nós não podemos julgar o trauma do outro. Sim.
porque a gente não estava lá. Né? E o pessoal fala que empatia é se colocar no lugar do outro. Isso é impossível. Você não consegue sentir o que eu estou sentindo, pensar o que eu estou pensando. Isso é impossível. Empatia é se colocar à disposição do outro com toda a sua vontade. E se a gente não fizer esse exercício no mundo de hoje, a gente está ferrado. Porque a gente vai viver numa ilha, não vai olhar para ninguém e só vai medir os outros pela nossa régua. Isso está errado. Isso não funciona. Né? Mas diariamente essas pessoas chegam com traumas de toda ordem. Eu já tive aluno que chegou lá gaguejando. Gaguejando mesmo. Eu já fui gago mesmo. Na adolescência, trauma, não podia pedir, Vitor, leia aí um capítulo. Não vou ler, não. Travava todo, cara. Foi Deus que fez uma obra na minha vida. Mas travou também, mas exatamente, cara. Ele tinha que ter regulado um pouquinho, né? Virei um grilo, né? Travou feio mesmo. Bonito, aliás. Foi na Vox 2, né? Quem me dera, cara. Poderia ser. E aí, pessoas com traumas de toda ordem. E essas pessoas, elas adquiriram os traumas, essas pessoas adquiriram estes traumas na infância e na adolescência. Uau. Então o Vox Kids é um projeto que veio 5 anos de muito desenvolvimento e agora colocando, graças a Deus, em prática. Legal. Era pra gente ter feito isso antes, né, da pandemia, ali logo no início, mas a pandemia mudou muitos planos do mundo, né? É um projeto que vai ajudar as crianças a não chegarem a serem adultos com esse trauma. Tem gente que se limitou a 30 anos, 37 anos se limitando. Isso eu não tô falando de nascido não, tá? 37 anos do trauma. Mas e criança de que idade? A partir dos 7 anos. São, a criança, ela é alocada num determinado nível, no nível que a estrutura de comunicação dela permite, que só a idade seria incongruente, né? Então tem criança mais velha que tem uma estrutura de comunicação ainda que não é da idade, etc. Então essa criança é colocada numa turma e existe uma trilha do aprendizado que é diferente do adulto. Bem diferente. É lúdico. Foi desenvolvidos personagens. Você tem uma turma de amigos. Então no Vox Kids, por exemplo, de 7 anos ali em diante, os personagens são pequenininhos, tem a professora, o pai, tem toda uma lógica. E tem uma trilha do aprendizado super gostosa para a criança dentro de sala e envolve os pais. Então, semestralmente, o pai tem 3 momentos em que ele tem que se comprometer com o filho dele. Não é nem com a Vox, é com o filho dele. No sentido de agregar, de contribuir. Não é ficar fazendo deverzinho de casa com o filho, não. Não é aquelas coisas. É uma forma estruturada, de fato, de desenvolver o próprio filho. E a questão desses traumas, eu acho que não é só... Porque às vezes a gente pensa, trauma então é só não falar em público, né? Mas parece que isso trava a pessoa pra vida, assim, de não querer crescer, de não querer se desenvolver. Chega no trabalho, fica retraído, fica... E aí não, e se acha, às vezes, aí vem achando que não é nada, que o cara... Assim, que não é nada, assim, que o cara não vale nada, que... subjugado... Porque isso que eu falo, às vezes, não vou falar em público, não vira, às vezes, um auxiliar de contador lá que você não vai precisar conversar com ninguém. Mas eu vejo assim, que aí a pessoa começa a se sentir um nada num processo assim, que eu acho que isso é o início de uma depressão. Cara, isso é um problema ontológico, isso é muito importante. O ser humano é um ser social. Nós precisamos uns dos outros. Não existe quem viva sozinho. Não existe. É relacional. Então, se a gente não tem o outro, e esse cara que está lá, sendo back-office da empresa de contabilidade, ele teve que ser contratado. Ele teve que conquistar a namorada, a futura esposa. Ele tem que conquistar os colegas que estão à volta dele. E as pessoas se limitam muito. E outra questão muito importante, não quero perder a oportunidade, porque as pessoas confundem muito o temperamento qual ela nasceu com o perfil comportamental e se sentam em cima disso como desculpa para não evoluírem a estrutura de comunicação. Você aí que é mais calado, analítico, introspectivo, não tem problema nenhum ser assim. A questão é a pessoa falar, eu não falo muito, portanto eu não preciso aprender a falar. Mas que bobeira é essa, cara? Numa equipe, você tem que ter os 4 temperamentos.
né? Você tem que ter o fleumático, que é aquele que fala menos, tem uma energia menor, mas é uma pessoa que ele tem uma frieza para ver detalhe, é uma pessoa que tem ali uma condição, uma resiliência melhor em não entrar em conflito. É uma pessoa que tem a agregar. Você tem que ter o sanguíneo, que é aquele que fala muito, fala bastante, é inovativo, mas que não tem tanta acabativa. Você tem que ter o colérico, que é o fogo puro, que é queima, que tem energia o tempo todo, que está focado no resultado, que vai atrás. Você tem que ter o melancólico, que está olhando para as pessoas, que coloca as pessoas acima do resultado. Junta isso. Um vai completar o outro. Soma isso. É um complemento. Legal. Mas se você tem uma pessoa que se fia nisso, eu sou fleumático, eu sou lá no DISC, né? Eu sou mais mental, perfil DISC. No Enneagrama, eu sou tipo 4, sou tipo 9. Eu evito mesmo o debate, então não faz isso não. Não se limita não. Isso é um ponto. Isso é uma informação importante para que nós não tenhamos o melhor conhecimento. E a partir daí começar uma evolução. Perfeito, você sabe o que você tem. Olha que legal. Analisar como um diagnóstico, né, na verdade, não como um resultado final. Né? E para uma pessoa assim que precisa... Igual assim, a gente tá há 6, 7 meses de uma campanha eleitoral. Perfeito. Mas você tem também, assim, muitos ator, tá? Que às vezes receber uma proposta assim, vou falar em público, vou fazer isso, aquilo, outro. Quanto tempo para poder realmente mudar uma pessoa dela inibida para às vezes ela falar com fluidez, expor uma campanha, às vezes o cara quer uma entrevista de emprego, às vezes ele se preparar antes, porque tem entrevista aí que é quase 1, 2, 3 meses de entrevista, né? Isso. Processos são cada vez mais árduos no sentido que a gente estava falando das soft skills e hard skills. As pessoas hoje estão sendo selecionadas pelas soft skills. Então tem ali o que você sabe fazer, você sabe fazer. Isso aí não é garantia de que você realmente sabe fazer do jeito que a empresa precisa, ok? Mas deixa isso aqui de lado. E aí tem uma porrada de formatos, de estratégias que as empresas fazem para extrair. Se numa pressão, será que eu posso contar com esse cara? Né? O cara é calado, ok. Deixa eu ver seu perfil comportamental. Poxa, tem aderência, porque é uma atividade que demanda muito mais resiliência. Então, se eu botar um colérico, um sanguíneo, ou um dominador ou influente no DISC, ou um tipo 7, tipo 8 no Enneagrama, o cara vai entrar em depressão ali. Esse é um ponto. Outra coisa é quando a pessoa ela passa a entender que ela tem um gap, e todos nós temos. O que fala muito tem um gap de se controlar. O que fala pouco tem um gap de se colocar, de falar. Quanto tempo? Depende de pessoa para pessoa. Eu tenho cases de, em um fim de semana, a pessoa destravou de tal maneira que ela tinha um trauma. Olha que interessante, gente. Ela tinha um trauma, ela não dirigia. Ela não dirigia. Não dirigia, não gostava de dirigir, e falava mal, e ainda falava assim, não, isso é bom, isso é bom, isso é bom, mas era um trauma. Pelo menos não me envolve em muita coisa. Isso. E aí o que acontece? Autoconfiança. Você precisa, quem está dirigindo, quem sabe dirigir, sabe que você tem que medir risco, você está sob risco, você tem que garantir, né? Você tem que olhar para você, olhar para a situação. Então, ela chegou na terça-feira, foi sábado e domingo o curso, chegou na terça-feira dirigindo o carro. E ela já tinha tentado várias formas. Sabe aquele negócio de você, habilitados em formação? Porque lá são pessoas que tiveram traumas ou que não chegaram no quarto estágio de aprendizado, que eu falei. Aprendeu a dirigir, não dirigiu. Consciência. Aí você fica sem dirigir, você perde tudo, tem que reaprender, né? Mas muitas pessoas têm traumas. Então, a depender do trauma, a depender do nível de estrutura de comunicação da pessoa, e algo que suplanta tudo isso, a depender da vontade e da obediência da pessoa no método, em querer melhorar. Então é uma disrupção, assim, né? É uma ação disruptiva que se a pessoa se permitir entrar nessa transformação, acontece uma catarse, né? Que assim, porque o soft skills, gente,
E o que eu ia te perguntar é o seguinte, antes de eu terminar esse pensamento, que você viu que eu tenho uma prolixidade aqui, né? Senão eu fico falando e não complemento a primeira frase. Então a pessoa tem, se ela se permite, ela acontece uma catarse, né? Algo que, por exemplo, a Vox foi isso para essa pessoa, ela entendeu assim, cara, então eu me apoiava numa desculpa para não dirigir. E ainda se achava o certão de colocar isso como uma redoma, né? Então, se a Vox2U trabalha essa catarse, essa disrupção ali na parte de soft skills, eu acredito o seguinte, deve ser muito difícil para vocês contratarem pessoas. Então, por exemplo, poxa, vocês são uma escola completa dessa, cara. O profissional que vai trabalhar contigo, você dá uma pressão nele, assim, existe isso, não, eu vou passar raiva nesse cara aqui na entrevista pra ver se ele estoura. Existe alguma coisa assim? Ótima pergunta. Tem empresa que faz isso, cara? Vocês fazem isso, por exemplo, assim, eu vou simular uma coisa errada aqui na entrevista, que nem aquelas coisas que o Silvio Santos fazia de câmera escondida pra poder testar o cara, por exemplo. Tipo no MIB, né? Os caras pegam, o cara arrasta a mesa, tipo assim, aquilo lá que eles deixa eu dar um susto nesse cara, fazer uma coisa assim na entrevista, porque, poxa, o cara vai trabalhar numa empresa que treina soft skills de outras pessoas. O cara tem que ter sido testado, treinado. Como é que é isso, a pessoa, para ser contratado lá? Excelente pergunta. O que a gente faz? Primeiro que a gente busca pessoas vocacionadas e não pessoas que saibam muito. Legal. Meu time comercial é o melhor do Brasil. Sem dúvida hoje, melhor pelos fatos. Né? Meu time pedagógico, eu também considero que é o melhor do Brasil. Meu time, o time Vox2U Goiânia Marista, eu considero que é o melhor do Brasil. Por quê? Porque são pessoas que são vocacionadas ao servir. São vocacionadas a querer ajudar o próximo. Elas se empolgam não pelo salário, mas por ver a transformação no outro. E isso não tem preço. Então o que a gente faz? Inclusive, foi a Poliana do seu RH que fez as nossas últimas contratações. Abração. A Poliana e o time dela, impecáveis por sinal, fizeram a seleção. Então aí, hard skill, vê ali o perfil, tem aderência ao que precisa e tal. E na nossa etapa, é uma etapa de falar o seguinte: o que você acredita? Do que você gosta? O que você não gosta? Se você tivesse em tal situação, o que você faria? Por quê? Porque eu tenho que agregar pessoas para o meu time que não estão prontas. Entende? Eu tenho 5 pessoas, eu incluído, no meu time comercial. Cada um de nós está num nível de maturidade. Está num nível de maturidade em várias formas, né? Você tem a maturidade enquanto consultor comercial Vox2U, você dominar a ferramenta, dominar as técnicas, enquanto ser humano, enquanto amante, enquanto filho, enquanto marido, enquanto cidadão. Então, cada um tem a sua limitação e cada um tem os seus talentos. A gente trabalha em cima do que a gente tem. É muito mais importante eu receber uma pessoa que está ali vocacionada, que está alinhada os valores dela com os nossos valores, que está alinhado os valores dela com os valores que são necessários para atender com excelência um aluno. Porque o nosso foco não está em empurrar a matrícula. Eu cansei, meu time é todo assim. Vem cá, te falar. Você pode até não acreditar, mas eu não estou querendo te vender uma matrícula. Eu preciso entender qual é o seu problema para eu te entregar qual é a solução. Uau. Isso é muito importante. E eu tenho fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo no meu time. Isso aí eu sofro muito nessa questão assim da consultoria, né? Eu presto consultoria para empresas e vejo muito hoje na internet só assim, vou te ajudar a vender mais. As consultorias. Consultoria de Sebrae, né? Que se você não diagnosticar, você quebra a empresa mais rápido. Só que para mim vender e nas primeiras entrevistas de venda, assim, mostrar para o meu futuro cliente assim, que esse diagnóstico não é fácil, que parece que a pessoa já quer assim, me entrega uma fórmula de bolo
e eu me ensina a vender mais, mas às vezes a empresa do cara tá tão lascada que se ele vender mais, ele quebra mais rápido. Exatamente. A pessoa, ela tem que entender o seguinte, e agora eu como empresário, né? Foi a linha que nós entramos aí. A pessoa que ela vende 100 e tem prejuízo e não sabe precificar, ela vende 1.000 e quebra. Porque 100 com prejuízo de R$10 dá R$1.000. R$10 de prejuízo vezes 1.000 quebrou. E isso no quesito pessoas é a mesmíssima coisa. Então se a pessoa tem um baita produto, se você domina tecnicamente seu produto, você garante que o produto é bom e você não contrata direito, sabe o que acontece? É os R$10 de prejuízo em cada produto. Você vai quebrar. Hoje o mercado não aceita amador mais. Não aceita. Então se a pessoa ela não sabe gerir, e gerir é medir, você é a máxima da administração, né? Quem não mede não gerencia. Se você não consegue contratar bem a pessoa, se você não precifica bem o produto, se você não tem clareza do seu público, aí você vende para o público errado, e o público errado vai dizer que o produto é ruim, você quebrou. Aí a questão, assim, você vê a volta das marcas de abrir loja própria, né? Então você vê assim, você tem a loja da LG, que a LG não está interessada em ter lucro naquela loja. Ela, igual a loja da Apple, é a experiência, porque você vai numa loja de atacada aí, aquela tem dezenas, o cara não conhece o produto. Você vai para uma máquina de lavar da LG, tal. O vendedor não conhece, mas você vai numa loja da LG, a experiência que você tem é fantástica. E às vezes essas lojas são mais caras para não vender, porque ele quer que o Novo Mundo, Magazine Luiza, que eles vendam porque eles são... Mas eu vou jogar R$1.000 a mais nessa máquina, mas eu vou dar uma experiência pro cara ir na Novo Mundo direto e comprar. Então você vê assim, a volta de muitas empresas ter loja própria para dar experiência, porque tá faltando isso. A pessoa não sabe vender, não conhece o produto, tal, e acaba que você tem um produto bacana e não vende. Vocês têm empresa na área alimentícia também, né? Tem. Então, assim, essa máxima que o Fabão tá falando, assim, serve no alimento também, por exemplo, a experiência. O cara vai te comprar lá uma pamonha, ele tem uma experiência antes, não tem como fazer um test drive às vezes, né? Às vezes sim, né? Tem até uma degustação aí e tudo mais. Mas o cara, depois que ele tem uma experiência in loco, na tua loja, no teu restaurante, enfim, a probabilidade dele indicar isso, e essa experiência se tornar o ponto mestre, assim, o ponto-chave da venda, no ramo alimentício também tem, né? Assim, porque o cara vai fazer lá um test drive na máquina de lavar, ou ele quer pegar nela, ver o tamanho antes de comprar. No caso de comida, não tem como ser diferente, né? O cara não vai te comprar sendo que ele nunca experimentou, ou alguém nunca falou pra ele, compra isso aqui porque isso aqui essa pamonha aqui é boa. Então, assim, é a veia da experimentação, né? Perfeito. Vocês tocaram em duas coisas que me deram insights muito legais. Primeiro, a experiência. Antes disso foi a receita de bolo, que eu vou voltar nisso. Você falou receita de bolo. Mas primeiro, experiência. E aí eu vou amplificar. Não interessa se é serviço, produto, alimentício ou bem de consumo ou carro. As flagship stores, que é do que a gente está falando, não são lojas de marca para fincar não só o produto, mas o estilo, a cultura, o jeito de ser de uma marca. E aí a Nespresso fez isso, né? A Tesla faz isso no mundo. Verdade. É experiência. A Vox2U é experiência. O empresário que está aí ralando com a loja dele para ela ficar bonitinha e só bonitinha e não está pensando na experiência, está ferrado. Você pode colocar toda a sua grana e você não vai conseguir expandir, melhorar, ser autoridade. É experiência. Porque a gente tá falando de ser humano, né? Perfeito. Aí o tópico ali é ser humano que vai naquela loja ou que vai ter uma experiência. Ele vai ter os sentidos imergidos ali, né? Então, lá na Divina Pamonha,
como que uma pamonha de plástico, que é o que a gente está falando aqui, viu? Da Divina Pamonha, como que uma pamonha de plástico, né, envolvida numa embalagem plástica, na verdade aquilo ali é nylon poly, 7 camadas, extremamente seguro, não entrega toxina nenhuma no alimento. É muito mais seguro do que a palha. O né? próprio palha. Como que a pessoa que tem uma experiência anterior do tradicional, de em casa, eu ralo pamonha, eu faço, eu tenho aquela experiência em família, que não se deve perder, viu, gente? Não se deve perder. Aqui em Goiás, principalmente, né? Sejamos práticos. Nossos avós faziam as pamonhadas. Nós, enquanto crianças, até de vez em quando passava. Hoje em dia está em extinção. Com certeza. Então, vai se perder o produto pamonha? Então a Divina Pamonha desenvolveu essa nova lógica. E como que a gente deu certo? Como que a gente está dando certo? Como que a gente se tornou a autoridade? Não foi por a gente ter a melhor tecnologia do mundo nisso. Né? Da pamonha é cozida no vapor. Ela vai a menos 30 em 20 minutos. Uau. Então a gente não precisa de conservante. Por quê? Porque é tecnologia empregada. Então é a mesma receita da roça. A questão é a experiência. É a pessoa chegar no Carrefour, né? Tem o Carrefour Dia a Dia, Tatico. A gente é muito, realmente, referência nas redes. No Brasil, a pessoa chega e recebe um convite. Você gosta de pamonha? Experimenta a nossa. Boa. Não precisa de muitos. Olha o nome, experimenta. Experimenta. Aí a pessoa pega e experimenta. As degustadoras da Divina Pamonha, elas não chegam. Olá, senhor, tudo bem? Eu gostaria de te apresentar a Divina Pamonha, que é uma pamonha de alta tecnologia. Não. Primeiro, experiencia. Aí é aquele experimento. A pessoa prova. Não tem nenhuma palavra no mundo que substitua você comer um negócio e gostar. Né? E aí depois tem gente que depois que prova fala assim, onde é que compra? Tá aqui, ó. Congelada? Porque a experiência anterior se eu congelar vai virar uma esponja. Mas é engraçado assim, eu tenho alguns supermercados que eu presto consultoria e é louco, assim, a gente entra antes de prestar consultoria, tem 7 anos que eu presto consultoria para um supermercado bem grande. E assim, eu achava tudo muito simples, né? Então você pega assim, não, tá lá no freezer, a gente vai pegar e tal. E muita empresa não tem essa sensação de passar essa experiência assim, porque você sai lá da indústria que você falou que era no Distrito Federal. Ela desloca a pamonha que se dormir o caminhão uma noite no caminho e descongelar, você já perdeu aquele produto. Total. Aí você tem que entregar pro supermercado e tudo isso, assim, se perder 1 grau de temperatura, a experiência já vai estar, assim, comprometida. Perfeito. E o essencial, o cliente só dá uma chance. Se ele compra uma pamonha sua e ele não volta se não for boa. Ele não te dá uma segunda chance. Só que tem muita empresa que não preocupa assim, eu vou vender muito aqui e vou pegar o supermercado aqui na ponta e vou comprar uma gôndola, vou aumentar a minha venda aqui, mas esse percurso de como que o meu produto vai chegar, a experiência, como é que eu vou entregar, se a caixa vai estar amassada ou não. Não preocupa. Aí você acelera a quebra da sua empresa, porque assim, eu estou vendendo demais, mas não está dando experiência nenhuma. Perfeito. Porque eu só tô pagando, às vezes... E é caro, você paga 5 mil, 4 mil, 3 mil por uma gôndola do supermercado. Porque se a gente for ver assim, por que a gôndola e as prateleiras do meio são quase todas compradas. Ninguém... O supermercado não põe você na ponta de graça. Uhum. Mas as empresas não preocupam com esse meio. Porque esse meio que é importante, porque é o cliente voltar e comprar de novo, né? Perfeito. Eu vou dar outra ideia da experiência. Por favor. Usando a Vox. Nós fomos a primeira unidade no Brasil que colocou automação. Então tem automação lá na recepção. Como assim automação? Automação. Então você tem a iluminação, som, TV... ar-condicionado, tudo automatizado. Certo. E o pessoal, nossa, vaidade, quer ter bonito. Não, tudo é experiência. É o caminho da fábrica para a gôndola do supermercado. Tudo importa.
Então a experiência, ela não começa quando o cliente chega no seu estabelecimento. Ela começa quando você vai limpar direito, na sequência certa, com o produto certo, seu vidro, para que ele tenha melhor experiência. Ela tá na hora de você montar a sua estrutura, para ele se sentir ali. O ambiente é o clima. É o calor ou frio? É o som? É agradável ou ruim? Você abafa o som estridente do seu ambiente, conturbado, com muito maquinário, uma música agradável para o seu cliente? Se não, você está perdendo. É igual quando você vai no mercado. Às vezes eu já fui no mercado, tá lá tocando uma música legal, você tá de boa, de repente alguém não trocou a música mais, parou. Aí você escuta o povo mexendo nos carrinhos. Não sei o que, não sei o que e tal. Aí dá uma ruptura no seu encantamento. Aí você fica assim, uai. E automaticamente você começa a dizer assim, uai, não vai ligar o som de novo não, cara? Isso! Já tava aqui animado. Se for um som que você gosta, então aí que vai. Então nós somos a primeira unidade em vendas, já 2020, 2021. E esquece de falar que pandemia é desculpa por alguma coisa. Ela afetou todo mundo. Certo. Todo mundo. Certo. E aí a gente sempre tem duas opções diante de uma crise. Ou paralisa e sucumbe a ela, ou enfrenta. Saída. Exatamente. Não tem outra opção. Quando a gente fala de primeira de vendas, a gente pode falar aqui de números, pelo menos de números de alunos. Quando você fala número de vendas, são números de matrículas mensais. De matrículas mensais. E aí vocês têm uma média de quanto lá? Nós batemos... Como é que é a média do Brasil e a média da Vox2U Goiânia Marista? E aí o pessoal pergunta o porquê desses números. Olha os números. Nós batemos, mês passado, 111 matrículas no mês. Uau. A média da rede é 35. Nossa. O quê? Entendeu? Então, qual que é a lógica disso? Aí o pessoal pergunta, Luiz, o que você faz com o seu time? Não, o que eu faço com o meu time? Desde o dia que a gente abriu a Vox, desde o dia que a gente estava planejando colocar e investir numa automação. Isso é experiência. A experiência começa antes de você abrir sua empresa. E dá tempo, tá? Você que está aí escutando, você tem que prover uma experiência. Aí o pessoal pergunta, o que fez você vender mais? O que fez nesse primeiro trimestre de 2022 você vender mais? Eu falei, primeiro que eu sozinho não sou ninguém, né? É um time. Segundo, eu acredito nisso, e eu creio que todo cristão acredita nisso, eu consagrei a Jesus a minha empresa. Então, já é um primeiro passo que é, cara, fenomenal. Mas vamos lá para o prático, pragmático do dia a dia. A automação ajudou a gente a ser o que é. A questão da nossa experiência de ter investido. Nós fomos a primeira unidade a investir em mídia em shopping. Goiânia Shopping estava lá, um painel de 6 metros de LED frente e verso, todas as telas. E o povo, nossa, vocês são loucos, tá investindo e tal. E com razão, e com todo o carinho do mundo, né? Preocupado. Cara, você não tá investindo. A gente colocou assessoria de imprensa. A gente colocou lá, com um clique, a gente muda o clima, o ambiente da Vox na hora do caixote. Isso aí, cada unidade toma conta da sua própria, assim, ações de marketing, né? Essas estratégias que vocês tiveram de colocar no shopping. Isso, cada franqueado, cada unidade tem a responsabilidade de tocar as mídias locais, é isso? Também. Tem as mídias locais, são quem toca é a unidade. Uhum. E é um collab aí. Legal. Então a gente recebe algo pronto e decide como vai usar. Muitos ficam por aí, né? E decide como vai usar e solicita, eu quero fazer outdoor, algo mais, etc. Porque, assim, nós estamos falando aqui um pouco da minha área, aqui do marketing e tudo mais, assim, não é toda empresa que dá essa devida importância nas estratégias de marketing, essas que são não tão mensuráveis, né? Você não sabe de onde o cara veio exatamente, porque tem hoje um fenômeno que é o cercamento digital, que a gente chama. Poxa, o cara fez um anúncio nas plataformas digitais, então ele vai aparecer lá no Instagram da pessoa, aí pra você ver, ele teve a experiência, foi no shopping e viu lá a Vox. Cara, eu tinha visto essa Vox essa semana no patrocinado aqui do Poxa, legal. Aí ele anda mais te vê no Frontlight, num outro painel de LED. Poxa, eu tenho que ir lá nessa Vox, porque então você cercou essa pessoa. Não necessariamente ele vai chegar lá e falar, eu vi porque eu vi vocês no painel de LED. Sim. Aquilo lá dentro foi empírico, a decisão dele, aliás, inconsciente. O cara viu vocês em vários lugares. Poxa, eu vi essa empresa mais de uma vez. Não estão brincando de fazer o marketing. Você chegou até esse cara de várias maneiras. Então, assim, no caso da Vox2U Marista,
vocês cercaram esse cliente, esse aluno, de várias maneiras, de forma tal qual a gente está aqui dizendo que potencialmente outras unidades não o fizeram da maneira tão intensa tal qual vocês fizeram. Mas tá, aí no marketing também as pessoas esquecem que o quinto P, né, o quinto P lá do Kotler, que ele não falou, são pessoas, né? Você tem preço, praça, produto e promoção, mas tem o quinto P, que são as pessoas. Poxa, o cara, beleza, você fez tudo isso, cercou o cara digital, anunciou no Frontlight, no painel de LED, não sei o que, no bus door, não sei o que, e o cara chega na loja, aí ele é mal atendido. Ou ele não tem essa experiência que você disse lá da automação, de chegar no clima, de falar, cara, parecia tão mágico essa empresa, mas eu cheguei aqui, não foi... Então, foi assim, atendido por um robô. Então, assim, eu hoje entendo, Luiz, que se vocês fizeram 111 matrículas diante de um cenário que outras unidades fazem na média de 35, poxa, tem alguma coisa lá especial em relação a pessoas, né, cara? Não é só isso, não é só os meios tradicionais do marketing, da publicidade, mas vocês entenderam de pessoas, cara. Isso que eu disse lá no outro tópico. Poxa, vocês contratam pessoas, então, que entendem de pessoas. Porque, poxa, se não fosse isso, não tinha esse resultado expressivo. Porque a gente está aqui falando de ser humano que faz uma matrícula, não para comprar um produto, mas um serviço que vai completar ele de algumas maneiras e vai colocar soft skills dentro desse cara. Ele tem que ver mágica no negócio. Então, tá de parabéns. E a diferença também que eu vejo do empresário, assim, do que paga a conta e do que lucra, né? Então, você vê muita empresa, igual, por exemplo, essas, às vezes, que fez 35 matrículas, tá pagando as contas. Às vezes, o dono tá tendo um lucrinho, mas, assim, esse up, assim, a sua diferença entre eu vender e ter meu lucrinho e realmente você exercer quase o mesmo esforço, que às vezes as franquias que tá vendendo 35 tá tendo quase o mesmo esforço da sua de 100, porque proporcionalmente ele tá tendo mais trabalho e menos lucro. Você tá tendo um pouquinho mais de trabalho e um lucro maior. É a diferença que eu vejo do empresário que vai para um estado, assim, às vezes, de ter uma lucratividade grande e do que só paga as contas. Aí eu vou usar a receita do bolo nessa. Você falou anteriormente. Receita do bolo. O que é a receita de bolo? É algo que foi feito, que funcionou e que é replicável. Só que para uma receita de um bolo, se você muda o forno, você tem uma outra variável, que é diferente do bolo. Se você muda a farinha, se a farinha está gelada ou em temperatura ambiente, se a manteiga está gelada ou em temperatura ambiente, minha filha fez um curso de culinária agora, e ela de confeitaria. E aí ela pediu minha ajuda, e aí mistura aqui para mim, pai. Eu tô lá misturando. Ela, pai, tá errado. Aí eu pensei, né? Como assim tá errado? Tô misturando, tá tão bem misturado. Aí ela falou, você está afetando as cadeias de glúten. Então você tem que misturar de tal forma. Olha, ela tem 11 anos, cara. Aí eu fiquei olhando para aquilo. Como que uma criança de 11 anos chega a ter esse nível de compreensão que você entrega uma receita para ela sabe lidar com as variáveis. Uau. E aí você chega no empresário e muitas vezes tem cliente que chega lá e quer uma receita de bolo. E muitas vezes você tá aí pegando receita de bolo de digital influencers, de cursos aí, e você não vai ter sucesso. Só em N áreas, né? Em áreas. Em qualquer área. Em qualquer área. A questão, assim, por exemplo, eu peço construir uma rede de postos de combustível. Cada posto que vende os meus produtos, cada posto, dependendo da região, do produto, você não tem como dar uma dica para um posto de uma cidade, de um posto de uma rodovia, como vender a mesma coisa. Isso, são coisas diferentes. Então, se um franqueado, não é só Vox2U não, se você pega a receita de bolo da sua franqueadora e vai replicar como se não precisasse você dominar os fatores, porque não quer dizer que é porque eu fiz isso ou aquilo que deu certo, é porque eu fiz um conjunto que deu certo. Mas pode ser que no Pará, numa franquia do Pará, pode ser que no Rio de Janeiro seja outra estrutura, seja outra necessidade. Você vai cercar o público. E eu acredito piamente nisso. Eu não acredito em panfleto sozinho. Panfleto, inclusive, é ruim sozinho. Mas agora com o Kids, vai ter panfleto. E por que vai ter panfleto? Porque tem toda uma linha
de raciocínio. Então é a receita de bolo. Se você aplicar algo iteris literis, você tá ferrado. Se você só pega e faz, papagaio de pirata, né? As pessoas não estão sabendo mais raciocinar. Estão replicando. Estão só replicando. E essa réplica ela é perigosa, né? Você Muito. falando isso aí porque... Pensando aqui por alto, né? Imagina, o cara tá aqui no Goiás, né? Quente que só. Então o cara prepara a loja dele lá pra ficar fresquinha, bota lá, sei lá, 18, 20 graus, alguma coisa assim. Aí ele vai lá pro sul no inverno e coloca 20 graus dentro da loja. Ninguém entra. O povo tá procurando um lugar quente, né? Perfeito. Então assim, replicou porque lá com o Luiz tá dando certo, eu vou fazer a mesma coisa. Então não é a mesma coisa, né? Tem o feeling também, tem muita coisinha que você precisa, o que você falou mais no começo, né? Desenvolver, você precisa inovar em alguns casos, né? Colocar a pele em risco, skin the game, né? Porque às vezes, eu tô replicando, igual o Fábio falou ali, tô pagando minhas contas, e isso é um perigo, porque as pessoas, elas se acomodam muito com a mediocridade, vou usar até essa palavra. Eu tô na média aqui, tá bom. E aí, por que eu quero ser maior? Aí é que entra, né? Porque da média pra baixo é muito mais fácil você descer do que subir, né? Então, assim, você tem que buscar a subida e se algo der errado, no momento você tá na média. Mas tente ser o melhor, né, no que você faz. E aí tem. E a paixão, eu vou quebrar uma outra crença limitante aqui. A gente falou de alguns tabus, né? O pessoal tá acostumado aí. Eu vou quebrar uma. Eu tenho que ser apaixonado pelo que eu faço pra eu ser o cara, pra dar certo, pra eu ter resultado. Cara, você tem que ser apaixonado em cumprir seu dever de Estado. Entende? O ser humano é narrativa. A vida é uma narrativa. Fisiologicamente, nós todos temos as mesmas potências, salvo quem tem aí alguma disfunção, algum erro de fábrica, né? E aí, mesmo essas pessoas, elas têm condição de chegar em altos resultados. Agora, se a pessoa ela não olha para o dever de Estado dela, se ela não olha com paixão, vamos mudar a palavra paixão por vontade? Se você não faz com vontade de querer fazer bem feito o que você faz, você tá ferrado. Exatamente. Essa é a verdade. Então, uma pessoa lá no sul, você fala de se colocar em risco. Cara, o cara tá em risco, você tá com sua empresa aberta aí vendendo, ou não. Você vai ficar parado esperando os outros resolverem? Você tem que ter vontade de resolver. Começa com o seu mapa, com a sua régua, porque a excelência é na minha régua, a minha excelência. Cada um de nós aqui tem uma régua para medir o que é excelência, o que é qualidade, o que é alto, o que é magro. Isso tudo que eu estou falando é aula na Vox, né? É aula na Vox. Então, a minha régua é essa. Agora, quer dizer que a minha régua sempre foi essa? Não. Eu e meu sócio, a gente se força a melhorar o tempo todo. Quando um tá caído, o outro tá. Cadê a sua esposa? Ela tá envolvida? Cadê a sua vida espiritual? Tá tudo certo? Porque senão, você não vai ter vontade. O sangue no olho, a paixão, não é exatamente pelo produto. Eu observo muito, quando eu faço consultorias vamos dizer assim, para conhecer a pessoa, né? E aí, depois faz um CTA para ver se vende algum produto para ela. E muitas pessoas, a pessoa tá lá, eu trabalho com educação financeira, então muitas pessoas elas não estão nem assim... Nem quer, elas precisam daquilo lá. Só que acomodou tanto, e o medo, né? A gente falou um pouco aqui de enfrentar, se você enfrentar a realidade, a pessoa trava e acha que, tipo assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou me organizar aqui, depois eu te procuro. Como, cara? Você tá com, sei lá, 30 anos e você acha que daqui 2 meses você tá bom, e aí vai me contratar? Não precisa não, cara, pode ficar tranquilo. Ou seja, as pessoas elas se acomodam e o que eu queria dizer é que elas cegam, vamos dizer assim, né? No sentido de eu acho que eu não preciso progredir, ou eu acho que eu tô bem, ou eu não quero enfrentar meus medos. Vox é enfrentar medos, né? É enfrentar desafios, uma das coisas, né? E eu queria trazer aqui agora um assunto, né? Inclusive, falando disso, né, de começar, de enfrentar, é para você falar também dessa sua vida empreendedora pessoal, né? Então, assim, como é que você começou tudo isso? E se em algum momento você já teve já teve alguns aqui que passaram que disseram que nunca pensaram em desistir, né? Você já pensou em tipo assim, vou falando agora de medo, né? Tipo, cara, como você falou, o cara tá com a porta aberta, o risco, eu tô aberto ao risco. Como é que foi toda essa sua jornada dentro dessa... Já pensou em parar, Luizão?
Eu vou de trás para frente. Na semana que foi anunciada a pandemia. Visualiza aí, gente. Você e seu sócio em frente à sua empresa, literalmente em frente à porta de entrada, olhando para a empresa. Pós-obra sendo feita, a empresa estava sendo, né, organizada, limpa para poder começar a funcionar. Nossa. E vem uma pandemia mundial. Nossa. Ali foi um primeiro ponto de enfrentamento a essa questão. Eu e meu sócio olhando para aquilo, e agora? Nath morto? Nasceu morto? Não vai dar certo? Vem a pandemia? O que é isso? A gente não sabe nem o que é isso. Eu lembro do meu sócio, olhou para mim e falou assim, cara, você tem 3 filhos, não tem nem um passarinho para dar água. Então faz o seguinte, vai para casa, vamos entender que negócio é esse. Que de nós dois, se um tiver que morrer, vai ser eu primeiro. Cara, não sei se ele pensou bem no que ele falou, mas que foi forte, né? Foi forte. E, porra, eu fui mesmo. Uma semana depois eu tava me sentindo orelha, né? Sendo enganado. Mas tudo bem, isso aí não vem ao caso agora. Mas quando a gente se depara com os problemas em todo grande problema, dentro do seu matrimônio, dentro da sua empresa, dentro do seu âmbito espiritual, que a gente se depara, quem não tem isso evoluído, vai passar por muito mais provações, né? Despreparado. Mas nesse momento a gente pensou, e aí, desistimos ou não? Essa foi a última vez que eu pensei em desistir da Vox. E foi a primeira também. Por quê? Eu já tinha passado por experiências difíceis. E há 2 anos e 3 meses antes desse dia, dessa conversa, eu e meu sócio sentamos e falamos assim, fazer o seguinte, aconteça o que acontecer, a gente não vai desistir por 1 ano desse projeto que a gente está fazendo. Beleza? Beleza. Deu 1 ano depois, a gente sentou. E aí, é muito mais pró do que contra. Entende, gente? Não é só... É enfrentar, né? É enfrentar. É em ter resiliência. Muitas vezes a diferença das pessoas que dão certo para que não dão certo é porque ela desiste fácil. Pensar em desistir, eu pensei várias vezes. Eu, inclusive, já pensei em não desistir e quebrei. E faz parte. Hoje eu tenho que tomar mais cuidado. Eu tenho uma família, 3 filhos, né? Não sou mais solteiro. Mas eu já fui imaturo. Ainda sou em muitos aspectos. Eu já fui pedante. Eu já tive aquela... Nossa, meu neto, você é especial. Você é especial. Eu já acreditei nisso. Já caí do cavalo por conta disso. Então, pensar em desistir, pensei várias vezes. Achar que as coisas iam acontecer só porque você é especial. É. E não é só o caixa, o financeiro que mostra se a empresa tá dando sucesso, né? Porque às vezes a pessoa preocupa só assim, tô tendo lucro, minha empresa é o máximo, tá dando certo e às vezes não é, né? Vem cá, o que é sucesso, né? Sucesso é você ter sua empresa com caixa, produto, fama e sua família desestruturada, você com a saúde detonada. Isso é sucesso, meu amigo? Se isso é sucesso para você, começa a revisitar um negocinho que chama Bíblia. E assistir o nosso podcast. Que tá ensinando muita coisa. Aqui a gente fala muito sobre isso, assim, Luiz. Isso é uma das colunas pelo qual a gente criou aqui também. A gente também não pensa em desistir, viu? Isso aí. Porque a gente criou justamente para tirar pessoas da inércia. Não é jogar regras para ninguém, é trazer cases inspiradores de pessoas que já pensaram em desistir ou que já quebraram e que se reinventaram, ressuscitaram, que recriaram, que se atualizaram, porque assim, o nome Update Mais é recriar de uma maneira diferente, não é só recriar, é recriar, repensar, reatualizar, o plus. Esse mais é assim, é com algo a mais, algo verdadeiramente diferente. A gente traz Deus aqui pro negócio. E a gente fala também que, poxa, sem uma carreira bem sucedida financeiramente, com a família, tendo uma qualidade de estrutura em família, é uma receita, cara. Agora, um não anula diretamente o outro, porém o peso familiar é maior. Se você tá bem financeiramente, mas aqui tá ruim,
de que adianta, né? Aqui é pior, pelo menos para nós e pelo tipo de trabalho que a gente se propõe a falar aqui. Mas quando o Jacinto te fez essa pergunta, poxa, todos nós passamos situações assim de vai ou não vai, e agora, né? Esse e agora lá para vocês, eu percebi que, poxa, foi difícil porque a empresa estava pronta, era a hora de começar, agora vamos ver os alunos. E aí fechou tudo. E quando foi que vocês recuperaram o fôlego assim? Falaram, cara, vamos fazer Aí as aulas ficaram online? Como é que foi lá? No minuto seguinte a gente recuperou o fôlego, porque é igual bolsa de valores. Se a gente desistisse, a gente ia consolidar uma perca. E se a gente lutasse, a gente poderia inclusive conseguir não perder. Uau. E aí a gente tomou a decisão de, diante de uma crise, você tem que fazer muito mais. Então, nossa decisão foi, vamos trabalhar muito mais para ter o mesmo resultado. Vamos aceitar que a gente tem que trabalhar. Sempre que a gente tem uma crise, é assim que funciona, né? Você tem que trabalhar muito mais para ter o mesmo resultado. E assim foi feito. Nós trabalhamos 3 turnos durante 1 ano e meio, como pacto, 7 às 11 da noite. Trabalhando. E, Luiz, e a família? E a saúde? Eu fiz um acordo com a minha esposa. O meu dever de Estado para com a minha família, naquele momento, era isso. Não que isso fosse virar, e era também parte do acordo, a regra de vida a partir de então. Mas precisou. Então, como uma guerra. Era um tempo de plantio, era um tempo de batalha, né? Então... E ao mesmo tempo ela estava com você, apoiando, né? Demais. Sem ela eu não teria feito. Sem minha família eu não teria feito. Abração, família do Luizão aí. Parabéns. Esposa e filho. Beijo no coração, meu anjo. Então, se a gente não consegue conciliar, e aí tem que deixar os fetiches de lado, né? Tem gente que não vinga no negócio porque eu tenho que manter minha família. Cuidado com isso. Você tem que vingar no seu negócio para manter a sua família. Precisa de dinheiro. Dinheiro é bom, tá? Sua mãe falava que era ruim, que era sujo. Não, dinheiro é bom pra caramba. Não compra felicidade, mas é muito importante pra você, pra sua família, pro seu filho. Ontem eu fiz uma postagem sobre isso, que é um tabu falar de dinheiro no Brasil. Cara. E isso piora toda a situação. Porque aí as pessoas demonizam, né? Obviamente, você não deve idolatrar. Perfeito. Mas também não precisa demonizar, até porque o controle dele tem que estar dentro de você, não ele controlando você. É isso. Então, ou seja, equilíbrio, é o que a gente fala aqui muito de equilíbrio, né? Nós estamos... E às vezes também, você falando aí questão da família estar junto, eu vejo muito empresário assim, que às vezes quer ter um lucro imenso e toma decisões fora da família tá apoiando. Então, tipo assim, minha mulher não concorda de eu fazer isso, mas eu vou trazer um lucro imenso e traz. Mas só a paz que você não tem dentro do lar, o dinheiro não supre. Perfeito. Então, se você tem uma mulher, por exemplo, que não vai nisso, pode dar errado, que é bem melhor do que trazer mais dinheiro. Rapaz, eu não digo que eu sempre acertei, não. Minha esposa sempre me manteve ali. Porque a esposa é ali o pescoço, né? O homem é o cabeça, mas a esposa é o pescoço. É o pescoço, ela ajuda a direcionar. E elas enxergam melhor, né, cara? Mas, se fosse uma metáfora de que a nossa família é um barco, o homem, ele sabe a direção, só que a mulher, ela tem um binóculo que enxerga melhor, ela fala assim, vamos, tipo assim, vira pra cá que eu tô achando... Quer dizer, você falou, nós homens demos aquela direção máxima, aquele guia, a gente tem que ir lá pra aquela ilha lá. Só que a mulher, ela tem um binóculo que enxerga mais detalhes. Tem um iceberg ali, vira aqui tantos graus para poder... Então, assim, a perfeição, né, dessa navegação inclui todos os olhos, todas as mãos ali dos lemes, né? Exato. A gente tá correndo aqui pro final, Luizão, mas eu queria assim, ainda fazer umas perguntas sobre oratória. É rápido, porque a gente tem aqui alguns minutinhos ainda para aproveitar, senhoras e senhores, Luiz Eduardo Portal aqui junto com a gente. Nesse mundo de oratória, existe um tabu, você falou de tabu, não, eu queria saber o seguinte, pessoas que falam bem, exatamente estão tendo uma boa oratória? E outra pergunta junto com essa, porque eu sou mestre de fazer 2 perguntas em uma só. Quais os bons oradores que nós temos aqui no Brasil? Tipo, o Silvio Santos é um bom
orador? Como é que a gente escuta essas pessoas proeminentes na televisão, a gente tende a pensar que são bons na oratória. É exatamente isso mesmo ou não? Se eles são só empoderaram a voz ali e deram uma maquiada, ou como é que vocês que são, né, profissionais dessa área, vocês bateram e falaram, esse cara tá tudo errado, só sabe impostar a voz e nada mais. Como é que é isso, Luizão? Vamos na primeira. Uhum. Falar bem é ter uma boa oratória, não certo. Falar muito. Tem muita gente que fala muito, é expansivo, fala aos borbotões, não estrutura o pensamento, é prolixo, tautológico. Ou seja, Vitor Bruno. Se perde no raciocínio ou fica se repetindo demais. Sim. Isso não é ser um bom orador. Ser um bom orador é você conseguir ter coerência nos 55% da sua comunicação, que é a não verbal, com gestos, expressões faciais, expressão corporal. Inclinar para ouvir e tal, aquele negócio todo. Para ouvir, para falar, etc. É você ter coerência com os 38% da nossa comunicação, que é o como você fala. Chegar para a esposa aí, galera, e falar assim, ver ela nervosa, aí você fala assim, calma, não vai dar certo, viu? E não é porque ela tá ou não tá de TPM, porque ela é mulher, não vai dar certo, porque você não está em sintonia, não está coerente com o outro e com você mesmo. Então 38% da comunicação é o como você fala. É um bom dia, pode ser um vá à merda ou tenha um excelente dia. O mesmo bom dia, não é? Verdade. Depende de como ele é dito. E apenas 7% é a mensagem. Isso é a comunicação humana. Nós nos comunicamos com o 100% o tempo todo. Um bom orador, ele é coerente nesse 100%. Um péssimo orador, ele é só mais ou menos. E o mais ou menos não é bom. Uhum. Né? Vamos nessa. Então a primeira resposta é essa. Perfeito. A pessoa que fala bem significa que ela é coerente na estrutura de comunicação dela. Uhum. Então ela tem uma boa retórica, ou seja, ela estrutura o discurso, ela tem início, meio e fim. Gente, não vá direto ao ponto. Não, vamos direto ao ponto, tá na moda, né? Faz isso para você ter péssimas relações. Introdução, preparação, assunto central, conclusão. Tem que ter uma estrutura. Se você vai pedir pro seu esposo ir na padaria, ir no mercado, se você vai delegar para o seu liderado, faça isso ou aquilo, e você não introduz o porquê que a pessoa precisa fazer isso, não diz o como, não, você não fez direito. Não cobre dele ou da sua esposa ou do seu marido o resultado. O resultado que está na sua cabeça. O óbvio só está na sua cabeça, a culpa é sua. Essa é a verdade. Chefes que são assim, né? Não líderes. Chefe e líder. Ixi. O chefe manda, o chefe tem um desgaste, o tempo todo ele tem que fazer. Ele até pode ser admirado ali. O cara atinge resultado e tal, mas ele não inspira. Uhum. O líder, ele serve, ele tá ali, ele mostra o porquê, ele desenvolve o outro. Uhum. Esse é o líder. Tem muito chefe dizendo que é líder por aí. Tem. Então, se você tem que convencer toda vez seu liderado, se você tem que ficar impondo as coisas, se você tem que negociar cada milímetro de novo processo a ser implantado, você é um chefe, você não é líder. Uhum. Então, faça o que tem que ser feito. Uhum. Então, a primeira pergunta, a primeira resposta é essa. A segunda, eu vou me reservar o direito de não me comprometer aqui. Até porque a gente está falando com muita gente, né? E eu tenho, hoje, pessoas que eu posso, digamos, dizer que são bons, mas eu vou evitar as do mainstream. Ok? Porque tem gente muito ruim na média. A média é muito ruim. E não tem a síndrome de Tupiniquim, não, tá? Não é só no Brasil, não. É no mundo. Nós vivemos uma guerra da linguagem. As palavras estão tentando mudar os conceitos, o significado das palavras. E nosso raciocínio é através da linguagem, né? Para pensar. Quando você pensa através da sua capacidade de domínio da linguagem. Linguagem fraca, pensamento fraco. E a média é muito baixa hoje em dia no ser humano. Mas eu tenho algumas referências. Legal. Né? Fulton Sheen.
é, sem dúvida nenhuma, um excelente orador. É uma pessoa que realmente toca o coração. E aí, para mim, excelente orador, excelente retórico, excelentes seres humanos no quesito estrutura de comunicação são aqueles que não atingem só o intelecto das pessoas, e sim o coração também. Para mim, é isso aí que é excelente orador. Aí eu ia dar o exemplo do Billy Graham, né? Billy Graham foi o maior pregador da história, provavelmente, pelo menos dos nossos dias, e ele, acredito que tinha isso meio completo que você está falando, né, Luiz? Assim, ele tinha uma retórica e uma oratória tão completa de se compreender que as pessoas juntavam ali, cara, aos milhões para escutá-lo, né? Mas a oratória usada pelo lado ruim também, por exemplo, se você for pegar Hitler, cara, Hitler usou uma oratória e uma retórica tão bem, isso que você acabou de falar, ele era completo, ele era persuasivo e ele era tão direto no que ele queria que as pessoas idolatravam o cara, mas pro lado ruim. Então, assim, ele é um exemplo de ter usado oratória e retórica pro mal, é isso? Perfeitamente, é isso mesmo. É isso mesmo. E olha, você que é bom, você tem um coração bom, não tem? Você é bonzinho, e você não vai atrás de se ordenar, acha que só isso você vai ganhar o céu, você tá ferrado. Você tem que se ordenar, porque o lado negro da força, irmão, tá todo dia se preparando. A gente tem ex-presidentes aqui, não vou nominar, que são trabalhados na oratória, na retórica, nessa estrutura. Isso é como dinheiro. O pessoal demoniza, né? Eu vou ser fingido. Eu influenciar as pessoas é enganá-las. Não, não é. Para com isso. Para com isso que você vai acabar tendo isso contra você mesmo. Você vai ser a vítima. Não tem aqui o meio termo. Eu sou neutro, eu sou equilibrado. O equilíbrio não existe, gente. Para pensar. É uma falsa sensação. O caminho do inferno você nem vê. Ele é suave. Você tá ali, sorrateiro. Então tem sim. Hitler foi um excelente orador na história. Tá? E com certeza, hoje, esses grandes oradores, grandes oradores, quando eu falo é tocar o coração, né? Só deixando isso claro, são pessoas que dominam a linguagem. E eu não estou falando que você tem que estudar 50 mil livros para você ser um bom orador, um bom ser humano, não, tá? O vocabulário vai ser agregado. Mas o falar simples, de modo eficiente, falando com o mendigo, falando com o mestre, falando com o doutor, isso é ser um bom orador. É você, de modo simples, atingir. Não é com arcabouço inexorável de palavras. Jesus era assim, né? Porque se a Bíblia diz que as crianças gostavam de estar perto dele, e ele ensinava os mestres também nas sinagogas, significa que ele tinha essa competência, tanto para falar com crianças quanto para falar com mestres da lei. Então, é um grande exemplo aí de oratória o nosso mestre Jesus. É o orador supremo. Mas aí você pega Jesus, assim, nesses pontos, que ele, com a criança, com o mestre e com os discípulos que eram iletrados, né? O discípulo era o exemplo do povão. Alguns eram, sim. Então, assim, você pega essas três partes, as três, Jesus falava a mesma palavra de forma diferente, porque, por exemplo, vai falar com um cara que tem um PhD de um jeito, você vai falar com gente, com um povo, é outro jeito. É isso. Jesus, ele falava aos pequenos. E ele não queria estar só com os fodão da época, não. Ele ia atrás dos que estavam quebrados, dos que precisavam de fato. É muito fácil você falar com alguém agradável, né? É muito fácil você liderar alguém agradável, né? Eu quero ver você desenvolver alguém difícil. Carrascão ali, Eu quero ver você desenvolver seu colega de trabalho que é difícil de lidar. Que pensa diferente, que te contrapõe o tempo inteiro. Eu tenho um exemplo que eu tinha um funcionário que estava com 7 dias, sei lá, 10 dias estava comigo lá no fundo na época, e a gente tem um consultor que ele veio, e aí 10 dias ele falou, a menina não tinha tido tempo nem de passar o treinamento dela completo ainda. Ele disse assim, ela não serve não, você pode mandar ela embora. Eu falei, uai, nem eu conheço ela, você tem meia hora que sentou, já tá mandando ela embora. Por fim, hoje ela é uma das coordenadoras que ficaram lá, pra você ter uma ideia.
Então, assim, ela era uma pessoa difícil, ela era uma pessoa que tinha um gênio um pouco mais forte e que puxava o carro. Então, tipo assim, cara, como é que você quer? Você quer lidar com essa pessoa aqui? Eu falei, cara, por quê? Porque na hora que o outro estiver lento, ela vai puxar. Na hora que o outro estiver fraco, ela vai levar. Ah, mas ela tem isso, tem isso. Cara, vamos ajustando. Hoje ela é uma das coordenadoras que ficou lá quando eu saí. Ela saiu totalmente. Aliás, dos que eu deixei lá, porque aí eu vou falar não, mas ela é uma das poucas que ficaram lá, né? Perfeito. Porque se destacou, porque se desenvolveu e a gente não lidar com a dificuldade do outro, enfrentar, né, os medos, as pessoas não querem. Falar em destaque, pessoal, nós estamos aí realmente por fim. Jacitão, faz aquele destacão nosso lá. Tem que colocar uma vírgula aqui, viu, gente? Vocês não estão comentando, não vou falar nada, né? Mas tudo bem, dá um curtir, compartilha, comenta. Fala suas referências de orador aí, já que o Luiz tocou nesse assunto aqui. Coloque suas referências. Quem para você é referência de oratória e retórica no país, no mundo? Fala aí, gente. A gente quer saber depois aqui quais são as suas referências. E vamos às últimas considerações maravilhosas aqui. Luizão, por favor, cara, suas palavras aí, por gentileza. E vou usar minhas últimas considerações para fazer um convite para essa galera que está escutando. Aí, ó. Seguinte. Tem muito podcast por aí, não tem? Tem pra caramba. Muito. Agora, lembra da vontade que eu falei? Lembra da visão estratégica, do bom orador, de quem tem vontade de fazer? São esses caras aqui. Então, minhas considerações finais ficam para vender o Update Mais. Vocês precisam entender o propósito desses caras, que é muito maior do que você vender um produto, um serviço. Refazer, reerguer. Esses caras estão assumindo uma responsabilidade muito grande perante eles, o propósito e a vocação deles e vocês, cada um de vocês aí. Então eu fiquei muito grato de estar aqui, de ter a oportunidade, a confiança desses caras em estar aqui, a sua que está nos ouvindo. Coloque aí o good oratória, o bad oratória, quem você acha que usa muito bem para o mal e usa muito bem para o bem. Mas, acima disso, diga aí, quais são as questões que estão pegando na sua vida, né? Uhum. O que você precisa? Porque a minha história é mais uma história. São muitas histórias. Agora, como a gente absorve elas e o nosso enfoque, isso tem muito a ver com a Vox2U. Porque as pessoas elas buscam de modo funcional resolver seus problemas, né? Você quer uma receita de bolo, uma técnica para solucionar. Você quer um produto para aliviar, né, essa dor aí, ela não vai aliviar. Os seus problemas não vão diminuir, eles vão ser mais complexos na medida em que você vive a sua vida, que você se torna pai, mãe. Então, bem-vindo ao mundo real, ele é assim mesmo, cheio de problemas. O mundo vende pra gente que a gente tem que ser feliz, que é você em primeiro lugar, é acima de tudo. Vai nessa que você tá ferrado. Com certeza vai pro inferno, irmão. Mas ajude a divulgar esse projeto, porque é um projeto que eu considero que é fundamental para a humanidade das pessoas. A humanidade precisa de caras como esses aqui para poder funcionar, para poder se reerguer. Então estou ampliando aqui, dando Obrigado, irmão. uma missão muito mais ampla do que melhorar reerguer refazer Acabou de aumentar a nossa responsabilidade. Demais. Mas acredito que vocês são capazes, porque Deus que vai colocando Amém. Os dons e os talentos que vocês precisam para fazer isso. Então Deus abençoe esse projeto. Valeu. E você que está aí, que precisa de ajuda, se for de oratória, me procura. Na hora. Se for de comunicação, me procura. Se você está precisando evoluir e aí está cansado de chegar no terceiro estágio do aprendizado lá e perder tudo, pode me procurar. Mas antes de mais nada, se você não acompanhar esses caras e não entender a mensagem deles, você provavelmente só vai ser uma pessoa que tem muita ferramenta, que tem uma obesidade intelectual, que tem uma obesidade ferramental, mas não consegue ser alguém. Um ser humano, ele não funciona sem os princípios que são pregados aqui. Então, reavalie aí se a sua família está ok, se a sua espiritualidade está ok, e se você está apto para fazer o que você faz com excelência. Se não, esquece.
Entendi mais ou menos o propósito aí? Perfeito, formidável, meu irmão. Muito obrigado, Luiz Acho que não vou Eduardo nem falar mais Portal. nada aí, né? Pessoal, Vox2U.Goiânia Marista. Isso mesmo. É isso mesmo. Tá no link lá, tá no link. Não, vai não estar aqui na fazer descrição esforço, não. também. Clica. Vai estar aqui na descrição do YouTube. Você que está acompanhando a gente pelo Spotify também, compartilha aí. Gente, muito obrigado. Foi realmente um episódio. Olha, a gente fala assim que o Update Mais é um plus no sentido que é o seguinte: as pessoas perecem por falta de conhecimento. Então, o Update Mais é um canal de conhecimento. Muito obrigado pela sua atenção, pelos seus ouvidos e os seus olhinhos aqui nessa tela. E te vejo no próximo episódio. Um abraço a você. Tchau, tchau. Falou. Beijo, próximo.